Paz do Senhor, gente, boa noite, mais uma aqui podcast, mais uma segunda. Quero agradecer muito comentários, as mensagens que têm vindo de todos os lugares, principalmente fora do país. A gente está feliz demais, assim, por estar alcançando muitos lugares e revelando, né, que Jesus é aquele que cura, transforma e liberta. Amém? Gente, quero agradecer, gente, de cara já de início, os nossos apoiadores, Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis, Confraria do Pão e Barbearia Campeira. Você que quer se tornar nosso parceiro, quer se tornar nosso apoiador desse projeto, vai estar passando aí as nossas redes sociais, os nossos contatos. Vai ser um prazer gigante ter vocês com a gente. E, por favor, gente, se inscreva no nosso canal. Compartilha, acione o sininho. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente está aqui para trazer um conteúdo novo, uma história nova, um testemunho edificante. E hoje eu tenho certeza que você vai ficar impactado, porque é algo que eu já tenho orado e pedido para o Senhor. E para a honra e glória do Senhor, Deus trouxe uma referência aí para muitos, principalmente liderança, pastorado. E vai ser impactante. Então, por favor, gente, depois do comercial, Maqui Podcast. Pastor Edson Lapa. O próprio. Misericórdia. Nossa, pastor, que prazer gigante ter o senhor aqui. Como eu comecei ali no início do programa, a gente tem alguns nomes, né, como é referência pra gente, principalmente na minha caminhada, né? A gente coloca em oração, né? E o senhor é um nome deles, né? Um nome que Deus, graças a Deus, Deus trouxe. E eu tenho certeza que o senhor tem muita coisa para despejar. Seja bem-vindo no Maqui Podcast, pastor. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado aos nossos espectadores. Amém. Né? Muito bom estar com você aqui, né? Deus. Poder compartilhar um pouco do que o Senhor fez, né? Sim. Até agora, através da gente, na gente, enfim, né? Poder compartilhar isso é muito bom. Pastor, o pastor é natural de onde? Itajaí. Sou peixeiro. Nato? Misericórdia, pastor. Quanto tempo já, pastor, morando aí? A vida toda? A vida toda. Uau. Eu fiquei, na verdade, um pequeno período, pouco menos de um ano, que eu morei em Joinville, de onde parte da minha família é oriunda, né? Mas isso foi no ano de 1988. Isso. Meu Deus, tinha 5 anos de idade, pastor. É mesmo? Olha aí, ó. Foi só a única vez que eu... Mas na realidade, fora. Essa região aqui, né, pastor? Joinville, essa volta é mais ou menos a mesma cultura, né? Ou muda um pouco? Muda bastante. Tipo assim, de Joinville, né, para Itajaí, tipo assim, Itajaí predomina os açorianos, né? Hoje, Joinville já não é mais o que era na década de 80, né? Sim. Mas é alemão, era muito alemão, né? A primeira chuva direita, né, pastor? A primeira chuva direita. Misericórdia, que lugar que chove aqui do Senhor do céu. Hoje, naquela época, já estava tendo muitos migrando do Paraná, do norte do Paraná, para Joinville, que na época ofereciam uma expansão, né? Muito grande, principalmente na construção civil. Entendi. Então vinha muita gente para trabalhar nas frentes de trabalho ali em Joinville, né? E isso década de 80, né? Finalzinho da década de 80. Hoje eu já não sei qual é a realidade, acho que hoje está bem misturado já. Para quem não conhece, gente, o pastor Edson Lapa é um pastor vice-presidente do Mevan Global, é isso, pastor? Vice-presidente do Mevan. Do Mevan. Isso. Ah, entendi. Ministério Mevan. São coisas distintas. São coisas distintas. Ah, entendi. Nós temos ali de instituições, nós temos o SOS Vida Jovem, nós temos o Mevan, sede que a gente chama, né? Sim. A Igreja Mevan. Temos o Instituto Humanitário, que fica próximo ali também, trabalha com as frentes sociais. Entendi. E o Global.
né? São Nossa. CNPJs diferentes. Ah, entendi. Eu achei que era uma coisa só ali em relação à sede e o Mevan Global. Não. São separados hoje por CNPJs. Pastor, para iniciar, para a gente não perder muito tempo, conta pra gente, pastor. Como é que foi essa história, pastor? Como é que foi esse encontro com Cristo? Como é que foi esse... Né? O senhor tem uma história bacana, né, com o pastor Luiz Hermínio, né, que hoje é uma referência para a nação. E todo esse contexto também do nascimento do SOS, do Mevan. Conta pra gente, pastor, como é que foi tudo isso? Então, rapaz, tudo começou... na verdade, eu e o Luiz Hermínio, a gente já se conhece da época do Fiuza Lima. Da feira do Fiuza Lima, né? Luiz, tanto o Luiz quanto eu morávamos na Getúlio Vargas nessa época. Eu morava numa quadra, ele na outra, isso é a década de 70. Uau. Né? E esses dias a gente está fazendo conta, a gente acha que já se conhece há uns 50 anos. Caramba. Porém, a gente ficou 20 anos, eu fiquei de 77 a 97 sem encontrar o Luiz. Aí eu encontrei o Luiz na igreja, né? Ele saindo daquele problema com dependência química. Ah, ele já estava então já na igreja quando você encontrou não, ele já vinha naqueles altos e baixos, entendi. Né? Em 96, o ano de 96 inteiro dele foi esse altos e baixos, né? Entendi. Até que em janeiro a gente se encontra na igreja, na comunidade Nova Jerusalém. E ali se reencontramos depois de 20 anos, aí ficou aquela coisa, né? Amigos que não se veem há muito tempo. E aí, o que estás fazendo? Onde é que tu estás? E tal, esse tipo de coisa. E o Luiz me convidou para fazer uma visita num desafio jovem na Santa Lídia, aqui em Navegantes. Eu não sabia o que era desafio jovem, né? Eu estava fora desse universo, porque também em janeiro de 97 foi quando eu venho para a igreja depois da morte do meu pai. Então, até então, ali eu, né, que é cristão, católico, não praticante... Né? Gente fina, gente boa, nada mais do que isso. E aí me deparo com essa realidade que eu não conhecia, que era desafio jovem na época, né? É um tipo de um tratamento, né, para dependentes, era né? Bem alternativo, assim. Eu lembro que eu cheguei, né, lá e era literalmente uma invasão, uma área invadida, alguns dependentes lá, inclusive o Nilson Júnior eu conheci lá, né? Na época o Nilson estava interno. Sim. E eles haviam feito uma série de barracas de lona preta e haviam resolvido ficar ali até serem libertos da dependência. Uau! Essa foi a meu primeiro contato com comunidades, né? Hoje comunidades terapêuticas, na época Desafio Jovem. E aquilo ali, rapaz, mexeu comigo de um jeito, na verdade me alcançou de uma forma que até hoje eu continuo ligado ainda à comunidade terapêutica, continuo acreditando, né, na reabilitação, né, talvez seja agora, talvez seja dessa vez, né, como a gente costuma dizer, enquanto respira, tem jeito, né? Sim. Então isso tudo foi nesse início de 97. Nasce então ali esse interesse por desafio jovem e a gente começa a trabalhar com os desafios jovens aqui da nossa região. Só que na época o Luiz, ele não tinha condução, né? Ele tinha uma bicicleta, então durante a semana ele captava alguma coisa de alimento, né? Bem limitado também, e no final de semana ele tinha um cunhado que tinha carroça, então eles levavam quem tinha que levar no sábado de carroça até esse desafio jovem, e levava o que conseguia de comida também, né? E então era muito engessado o trabalho, né? Aí, nesse momento, eu trabalhava numa transportadora aqui, que ficava às margens da 101, e ela dava a condução, né? Ida e vinda para o trabalho era com a empresa. E eu tinha um carro, então, e meu carro ficava parado. Aí esse carro, eu cedi para o Luiz fazer esse trabalho, então, para a gente poder ir mais longe. E aí a gente começou a chamar de viatura do amor. Então a viatura do amor levava e a gente assistia a 11 comunidades aqui no entorno, né? E a gente trocava, então, ajuda por vaga. Sacolão por vaga, material de construção por vaga, material elétrico por vaga, remédio por vaga. E a gente ia fazendo esse tipo de câmbio. E o pessoal, então, nos procurava, através já da pessoa do Luiz, que já estava nesse momento bem, né? E já tinha passado a maior batalha, continuava
Estava mais estruturado. Mais estruturado. O pessoal via, pô, mas se o Mino, né? Ele é chamado de Mino. Se o Mino conseguiu, eu também consigo. Uau, é isso aí. E aí começou a procurar e a gente começou, então, a dar esse tipo de assistência. Isso foi o ano de 97 inteiro, até julho, julho de 98. Aí a gente, então, acaba criando o SOS Vida Jovem, que inicia as atividades em agosto de 1998 e está até hoje aí. Uau. Ininterruptamente até hoje, trabalhando já. Perdemos as contas de quantas gente já assistimos, né? Uau. Mas foi... Sempre dentro de uma linha cristã, pastor? Sempre. Linha de tratamento cristão? Sim. Sempre. Isso hoje é mais... porque, assim, o perfil hoje, tanto da família quanto do dependente, ele acabou mudando muito, né? Por exemplo, na época que a gente começa as atividades com dependência química, existia já quem fosse viciado no crack, sim, o próprio Luiz usou, né? Mas ainda predominava muito a maconha e o álcool, né? E a cocaína chegando... Estava invadindo. Isso. Ela começou a chegar no nosso bairro lá também no final da década de 80, né? E ela não vinha aspirada, ela vinha injetada, né? E aí teve toda aquela contaminação de HIV à época. Então, o perfil do dependente era e a família também. Então, a família não tratava a dependência química olhando no olho. Sim. Era sempre tudo escondido, enfrentando, né? Como uma realidade. Isso, né? Procurando sempre esconder dos familiares, né? A tia, o tio, o primo não pode saber, né? Então tudo era muito escondido, né? Hoje isso já não existe mais, já se trata no olho mesmo. O senhor percebe que também as famílias acreditavam mais lá atrás no dependente? Rapaz, assim, ó, tu fala, acreditavam no sentido... que tivesse mudança. Que pudesse ter uma continuidade, né, de levantar porque eu acho que de tantos altos e baixos tem muitas famílias hoje que perderam essa esperança. Mas assim, né, Diogo, o que acontece, né? A droga também evoluiu. Sim. Então, né, eu sempre costumo dizer que a gente pensava em esquizofrenia com maconha após os 40. Nós já internamos esquizofrênico devido ao uso abusivo com 23 anos. Uau. Né? Então, para tu ver o poder do que vem sendo, né? A forma que estão consumindo também. Então, se tu me perguntas, como era? A família acreditava mais? Sim, porque o poder era menor. Hoje eu vejo que muitas famílias cansam, não é que cansam rápido, né? É que o negócio evoluiu tanto que a luz no fim do túnel, eles não sabem mais o que é. Né? Então, é um trabalho, eu digo, com relação à família, né? A família ao adicto, né? É um trabalho de perseverança, de fé, né? É possível? É possível, nós vemos isso constantemente, né? Mas é um trabalho de perseverança. O senhor, com certeza, a pergunta que eu vou fazer para o senhor, a realidade hoje aquele tempo quando eu fiz, né, era tipo 1%. De 30, um ficava em pé, né? Essa realidade mudou hoje? Eu já ouvi, né, entrevistas, podcasts, onde a pessoa fala que a comunidade que ela representa a média é 40%, é 30%, né? Não, eu acho que não é verdadeira essa informação, né? Eu acredito que no máximo 5%. Estou sendo otimista. Uau. 5%. É um trabalho de perseverança para nós também, né? É um trabalho muito complexo. Ele não é só uma comunidade terapêutica, né? Como nós temos a comunidade de fé, MEVAN, como nós temos a comunidade terapêutica, o SOS, nós temos o Instituto, que trabalha com projetos sociais, então a gente acaba criando
uma forma de aquele que passou pela comunidade permanecer próximo, né? Então eu acredito que a gente ainda consegue ter um bom resultado. Mas se não houver isso, a probabilidade é infinitamente menor da pessoa se manter em pé, né? Se não estiver ligado a... Até porque também o que manda também é muita estrutura familiar. Também. Né? É o contexto da rua, é o contexto das amizades, porque assim, a maioria ainda tem o plano B. Então é difícil, né? Porque eu também tive na frente de um trabalho da Comunidade Luz da Vida e a gente não se frustrava, mas a gente sabe, às vezes a gente toma um tombo de que olha assim, não, esse vai dar. E quando vê, sai para uma visita e não volta mais, né? Então a dificuldade eu sei que é gigante, pastor, mas é aquele negócio, né? Quem é escolhido para esse trabalho, a única coisa que tem que ter em mente é acreditar, né? Eu me penalizei muito durante algum tempo, né? Com relação a isso, a rotatividade que tem dentro de uma comunidade, né? Então um dia o Senhor me aquietou, né? Porque eu queria entender o porquê que as pessoas não permaneciam ali, né? Sim. Se a gente buscava criar um ambiente, em muitos casos, na maioria dos casos, até melhor do que o próprio lar. Mas as pessoas mesmo assim não perseveravam. O senhor acredita na cura, pastor? Eu acredito assim, ó, eu sempre uso uma analogia que é a seguinte: uma doença que não existe cura, por exemplo, né? Vamos usar o HIV. Você hoje não morre de AIDS, só se você quiser. Ser negligente. Né? Ser negligente. A medicação está aí, a orientação está aí, então você morre de velho, mas os remédios de graça estão aí, então você morre de velho, mas não morre disso. Eu acredito que a dependência é isso. Você consegue viver, né? Você morre de velho, não morre com esse uso abusivo. Sim. Mas esse aqui é o nosso coquetel. Exatamente. Esse é o nosso coquetel. Se a gente se alimentar disso daqui, se a gente comer isso daqui, a gente consegue atravessar esse deserto, morrer de outra coisa, mas não da dependência, né? Então ela está sempre ali. Lembranças sempre vêm. Sim. Eu fui tabagista dos 6 aos 26. Né? Eu sonhava. Eu era revisitado por lembranças, memórias, cheiros. E mexe no organismo, né? Mexe. Né? E certamente tu deve ter te deparado com isso também. Sim. Um cheiro, um lugar, uma comida, uma... Tem pasta de dente que eu não consigo escovar os dentes. Marca de pasta de dente. Aí. Porque me lembra na hora. Então, né? Então assim, a gente precisa conviver com isso. Sim, né? Volta e meia, porque é aquela coisa assim, ó. Uma coisa é quando tu estás bem emocionalmente. Outra coisa é quando tu não estás legal emocionalmente. Então, a gente oscila, todos nós oscilamos. Sim. E numa dessas oscilações, a gente pode... Né? Tu falava aqui, há pouco, eu lembrava, eu já tive com pessoas, né? Já tiveram pessoas conosco, de 5, 6, 8 anos limpo, caírem. Uau. Entendeu? Por quê? Por nada. Tem explicação, né? Não. Dia desses, um amigo, bem. Ele estava com uma série de probleminhas, coisas pequenas, mas que tem que ser resolvido, coisa que ele procrastinou e tal. Ele lutou e foi resolvendo isso, foi resolvendo aquilo, foi resolvendo. Quando ele terminou de resolver tudo, adivinha o que acontece? Nossa. Deu uma visitada lá, umas 2 pernadas e se alinhou. Voltou de novo à lucidez, né? E ok. Muitos não voltam. Pô, isso é uma coisa, pastor, agora o senhor fez eu lembrar que na época também eu me deparava com essa rotatividade, né? E eu questionando, né? E eu percebia que depois que voltavam, eu chamava para mesa, para conversa, né? E eu percebi que a grande maioria, para não dizer todos, eles sempre recaiu quando tudo estava dando certo. Sim.
Baixa guarda, né? Exatamente. Porque quando estava tudo ali meio escasso, meio, né, aquela função de se cuidar, de vigiar, oravam mais, buscavam mais, iam para a igreja. Até levantei um bordão lá, né? Gente, é só fazer o feijão com arroz. Porque o feijão com arroz é um alimento simples, mas ele alimenta. Sim. É algo simples, mas ele alimenta. Então, tipo assim, casa, trabalho, trabalho, igreja, igreja, casa, casa, trabalho, e entrar nessa rotatividade e, assim, aceitar que a vida hoje é essa. Sim. Porque não adianta a gente querer plantar abóbora e colher berinjela, cara. Tem coisa que tu plantou, cara, que Deus te perdoa, mas as consequências vão vir sempre. Uma vez eu tava assistindo um documentário. E eu sei que era no Tibete e era justamente uma comunidade que voluntariamente as pessoas iam até lá. E como é que era o tratamento lá? Eles ficavam num galpão e nesse galpão tu ficava acorrentado. Todo mundo junto. Só que tipo assim, ó, eu não te alcançava e tu não me alcançava. Nossas correntes não eram limitadas, né? Tu chegava ali, colocava a cadeia no teu pé e era um chá que te dava vômitos e botou a cadeia no pé só depois, eu acho que era 9 meses também o tempo deles. E podia chorar, e dizer que estava brincando, e dizer que queria ir embora, que queria o pai, que queria a mãe. Esquece, ficava ali o tempo proposto. Alguns, quando terminava o tratamento, embora. Chegava lá, no destino, um pouco tempo, recaíam. Voltavam já conscientes que iam passar aquele processo de novo. Cadeia, chá, tempo, não adianta chorar. O que começou a acontecer? Terminavam os tratamentos, eles não voltavam mais para a sua origem. Eles começaram a criar uma comunidade em torno daquele local. Os dependentes começaram a criar suas residências ali, permanecerem ali e permanecerem bem. Entendi. Né? Então, é o que a gente busca fazer de uma outra forma. Nós não conseguimos acolher todos após o tratamento, sim, mas alguns permanecem conosco ou na igreja ou em algum projeto, né? E esses se mantêm mais tempo firmes. E também a comunidade que se cria no entorno, né? Então, são pessoas que tiveram o mesmo problema. São pessoas como as comunidades dos Estados Unidos, né? Que estão na mesma visão, né? E, quiçá, né, que a gente consiga ampliar mais e mais isso. Mas, como eu falava, assim, a dependência é muito complexa, né? Porque o ser humano é complexo. Né? Aí, como bem você falou, e a família? Geralmente, né, é resultado de famílias disfuncionais, né? Eu já presenciei, já testemunhei, né, caso de a família vir tirar o acolhido da comunidade, né, no final de ano, festa de Natal e tal. E eu conversei com a família assim, olha, né, o tempo dele não terminava, a gente sempre faz celebrações de Natal na comunidade e tal. Mas a família, família grande, muito tradicional. E assim, olha, seria prudente vocês não levarem ele. Mas Natal e tal, então vocês precisam fazer uma festa que ele possa participar, que não haja, o problema desse nosso irmão era álcool, que não haja álcool, ele não pode estar nesse ambiente. E aí eu sei que levaram para um ambiente comum, né? Aí um familiar ofereceu uma dose, ele não aceitou, ficou no refrigerante, outro ofereceu outra coisa, também não. Até que um iluminado lá das trevas resolveu oferecer para ele vinho com Coca-Cola. Acho que é samba? É samba. E aí falou, olha, é só samba, é só vinho, isso é fraquinho. E ele bebeu, né? E nunca mais conseguiu sair disso. Inclusive, já veio a óbito alguns anos atrás. Nossa. Novo, né? Alcoólatra, novo. E porque a família resolveu, né? Porque a família geralmente é assim, né? O problema não somos nós, família. O problema é você.
Então é você que tem que sair do nosso meio, porque você não sabe beber. Sim. Né? Porque você não sabe curtir isso. E não, né? Na verdade, você é o resultado já de uma família que está atrapalhando, né? Disfuncional, né? Que precisa entender que a família, né? Eu costumo dizer que a família é pelo menos 50% do tratamento. Ah, certeza? Pelo menos 50%. Né? Tem a parte do adicto, mas são escolhas, são, né, escolhas que ele fez e que ele está arcando com isso, mas a família é fundamental. Hoje tem apoios para isso, pastor? Principalmente para a família? Nós temos porque nós recebemos pessoas do Brasil e do mundo. Uau, né? No SOS, né? No SOS. Então, hoje quantas vagas lá, pastor? Nós temos até 60 leitos. Né? Nos últimos anos nós estamos trabalhando no máximo com 48. Entendi. Né? Mas porque fica muito cheio, fica difícil de trabalhar. É difícil trabalhar, né? A gente entende que flui melhor, menos, sim. Né? Aí pode ter mais atenção, os cooperadores conseguem se dedicar mais. Sim, né? sim. Então a gente costuma manter no máximo 48. Hoje eu acredito que nós estamos com 25 ou 26. Né? A gente está bem reduzido e está tranquilo. Mas a gente recebe do Brasil e do mundo. Né? Agora eu estou com um rapaz que veio da Espanha. Né? Eu tive meses atrás também vindo da Espanha, que reabilitou, está morando com a gente lá, em Luiz Alves, trabalhando, morando, vivendo. Né? E ligado a nós. Né? Entendi. Trabalha no mercado lá, mas está ligado a gente. Né? Então, caminhando. E o que a gente faz então? Não tem como a gente reunir todos presencialmente, devido às distâncias. Né? Então a gente tem semanalmente, toda quinta-feira, 20 horas, o que a gente chama de vida e apoio, que é uma reunião para familiares, e ali eles discutem temas relacionados à família. Que bom. E funciona como um grupo de mútua ajuda. Né? Sim. Porque ali tem o cara que está lutando, a família, né? Que está lutando há 2 anos, mas tem a família que está lutando há 15. E a família que está lutando há 15 já passou um caminho já, que pode ajudar essa que está passando a 2. Né? Não que essa 2 vai levar 15, né? Mas hoje, como a gente falava, assim, tá melhor de trabalhar, está mais aberto, é mais aceitável, né? Porque na época que a gente começou, Diogo, dependência química era coisa de pobre. Né? Marginal, vagabundo. Entendeu? Mas de repente o poder dessas drogas evoluiu tanto que hoje não existe mais nem classe faixa social. etária, nem classe social. Né? Eu lembro de eu ter levado para a comunidade à época, né? Lá atrás. Eu acho que era uma criança de 12, 9 ou 12 anos, dependente em crack. Uau. Eu levei alcoólatra com 14 anos de idade para a comunidade, né? com autorização judicial e tal, mas 14 anos de idade. E como é que ele adquiriu o hábito? Dentro de casa. O avô tinha um boteco. O avô botava ele para lavar os copos no boteco, e ele, antes de lavar, o que sobrava nos copinhos, ele ia tomando pouquinho, ia lavando, tornou-se um alcoólatra. Meu Deus do céu. Aos 14 anos de idade. Eu tive uma experiência com um menino de 16, mas era um fantástico menino, e era viciado em crack. Eu disse, cara, me explica como é que tu chegou nisso. Ele disse, pastor, eu com 7 anos eu fumei minha primeira pedra de crack. E eu disse, cara, mas aí eu já, né, com certeza disfunção familiar, né, pai e mãe. E eu disse, cara, mas e aí, teu pai, a tua mãe? Ele disse, pastor, a minha primeira pedra de crack quem me deu foi minha mãe. Cara, porque assim, querendo ou não, pastor, essa criança ela não teve escolha, cara. Sim, e agora recentemente a gente teve um caso que quem iniciou o filho foi o pai na cocaína. Imagina. Então, assim, é difícil, né? O teu herói, o teu pai, né? Dizendo que isso é bom. E como é que consegue ver Deus como pai numa brincadeira dessa?
É um trabalho. Pastor, diante de tudo isso, o senhor, né, ensina o SOS, não deve ter sido nada fácil, né? Nada fácil. Foram quantos anos? É hoje, né? Mas... Sim, quando a gente iniciou ali o trabalho, em 98, era muito difícil. A gente já comprou o espaço lá em Luiz Alves, porque era muito caro. O que a gente comprou lá, que foram 100 mil metros quadrados, aqui eu acho que a gente não comprava um lote na época, né? E também a gente sempre acreditou que isso deveria ser tratado num lugar mais distante, né? Sem acessos. Sim. E então coincidiu que um familiar do Luiz tinha um espaço, queria vender, nos vendeu parcelado e a gente então resolveu assumir. Mas tem um caso interessante, porque tu falou que... É esses casos que eu gosto. Que a gente... Bom, a nossa experiência acaba servindo para alguém, né? E tem alguém talvez que nos ouça agora que pode estar triste, né? Ou querendo jogar toalha porque está pesado e tal. E eu lembro que quando a gente iniciou esse trabalho, a gente pensou em juntar alguns amigos, todos eles evangélicos, crentes e tal, e para ficar mais leve, na verdade. Então, eu e Luiz chamamos mais 10 amigos, todos ligados à dependência química. A gente que servia aqui, que ajudava lá, que tal. E o desafio era o seguinte, era $100 para cada um, $1.200 por mês, $1.000 era a prestação do terreno, do sítio, e $200 eram 8 homens, 30 dias lá dentro. O dólar, lógico, não tinha o valor de hoje, era muito mais, né? O poder aquisitivo dele era muito maior. E aí, beleza. Então, passou-se 30 dias e eu fui buscar então $100 de cada um. O que aconteceu? Todo mundo foi embora. Ficou só eu e o Luiz. Então agora era $600 para cada um, né? Todo mundo saiu da... Todo mundo saiu dessa irmandade. Entendi. Né? E ficou só nós dois. Assim agora vamos rebolar. E aí a gente começou a pedir ajuda para um amigo, para outro, e assim a gente foi. Foram 30 meses assim. 30 meses desse jeito. E foi o tempo que a gente mais viu assim, Deus se manifestar através de pequenas coisas. Né? Então, inclusive o Luiz sempre usa um termo, né, que se o Senhor te chamou, então Ele te sustenta. Né? E a gente viu esse tipo de favor do Senhor em diversas situações. Né? Mas eu gosto sempre de citar, porque realmente não existe, né, como isso ter acontecido se não fosse algo divino e dizer assim, olha, preste atenção, né, que sou eu. Porque quando foi todo mundo embora, eu fui para esse chororô do crente, né? Ó vida, ó céus, ó azar. Eu sou fiel, eu sou crente. Eu dizimo, eu oferto. Botando o cerco da parede. E vai falando, né? Eu fico imaginando, sempre fiquei imaginando Deus com a mão no queixo, olhando a minha lamúria ali, né? E quando eu terminei a minha fala, o Senhor disse assim, pois é, mas eu não chamei eles, eu chamei tu e o Luiz. Vocês, porque não confiaram em mim, chamaram eles. Uau. Então é problema de vocês, né? Mas o Senhor sempre... 45 do segundo tempo, chegava o recurso. E um dia a gente saiu para fazer essa coleta, né, mensal com os amigos e tal. E eu lembro que a gente pegou um saco de pão e ia lá, pegava 20, pegava 50 e botou tudo dentro de um saco de pão. E nós saímos na época para Reinaldo Schmidhausen, ela dava direto na 101. Antes de chegar na 101 tinha a de Passau, que era de um amigo nosso, e um pastor, o pastor João Rosa, morava ali. E nós estamos saindo por lá, depois desse corre todo. Quando a gente viu que o pessoal estava por ali, a gente entrou, e eles estavam já se despedindo na frente de casa, tal, para ir embora. Estava o João com a Beth, o Fábio com a Larissa, e a gente chegou. Eles disseram, o que vocês estão fazendo aqui uma hora dessa e tal? Assim, nós estamos no corre do terreno e tal, podemos arrumar as cédulas, né, ali na mesa. Aí o pastor João falou, pode entrar. E a gente entrou e eles ficaram conversando, e no que a gente entra, o Fábio diz assim, olha, eu também quero contribuir. Assim, não, beleza.
Entramos, começamos a organizar tal, porque o Oswaldo, que era o proprietário do imóvel, tinha pedido que a gente levasse em espécie, porque ele tinha um compromisso no dia seguinte que precisava ser saudado e a gente então precisava que fosse em dinheiro. Todo mês a gente sempre, quando faltava um pouquinho, dava um chequezinho. O Oswaldo era do comércio, já botava para o fornecedor dele, aquilo ia para mais de 15 dias, e aí a gente ia se virando, ia fazendo essa ginástica, né? Que tem que acontecer. Aí arrumamos tudo e eu lembro que deu um valor quebrado, não sei de precisar o valor, mas digamos que tinha dado tipo R$827, por exemplo, para 1.000. Entendi. Né? Que ficou 1 por 1 naquela época. Sim. Né? Aí terminou tal, aí contamos, aí o Luiz assim, pô, e agora? Assim, Luiz, não tem o que fazer, vamos dar um cheque, o tio Oswaldo vai ter que entender. Mas o tio Oswaldo, ele pediu que fosse em dinheiro, tá? Não, mas ele vai entender. De repente entra o Fábio e diz assim, olha, para vocês não dizer que eu mexi na carteira. Ele abriu a carteira, disse assim, o que tiver aqui dentro é de vocês, e jogou em cima da mesa. Meu Deus. E o que nós tínhamos na mesa, somado ao que ele jogou na mesa, era exatamente a quantia que a gente precisava. Meu Deus. Então não tem como a gente pensar que foi coincidência, né? Não, tipo assim, tô com vocês, mas vai ser assim, na corda. E isso foi um tempo assim de muito crescimento, de muito desafio, né? Foi nosso primeiro desafio, foi esse valor, que na época era $32.000. Foi $2.000 de entrada e 30 mil por mês, né? Talvez você não entenda isso, mas teve uma época que o dólar era indexador aqui no Brasil. E a gente se movia por dólar, né? Então, sim, foi um período que a gente viu realmente o cuidado de Deus. Tem outra história extraordinária, assim, pastor, de mover de Deus, assim, aos 49 do segundo tempo? Rapaz, essa daí eu sempre... Teve várias, né? Mas assim, a que mais me chamou a atenção foi essa. Por exemplo, teve umas assim, de o Luiz, por exemplo, me ligar e dizer assim, passa lá em casa depois do horário, porque eu trabalhava numa empresa e ele trabalhava numa TV. Né? Ele trabalhava numa igreja, na verdade, que tinha TV, que tinha rádio, né? E aí ele assim, passa lá porque a gente já recebeu a oferta para pagar o terreno. E, meu Deus, isso quando isso acontecia, assim, era um peso, né? Porque que saía das costas, né? Porque é que nem aluguel, né? Tu paga um, tu começa a pensar no outro, né? Então, quando acontecia algo assim, a gente, descansei, né? E aí, beleza, todo empolgado e tal. Chegar lá depois do horário, aí o Luiz está meio assim, eu sei, o que tu fizesse, Luiz? Ele assim, não, rapaz, tu sabe que eu sou um homem de Deus, né? Eu assim, sei, o que tu fizesse? Aí ele tinha ido pregar num culto, aí no culto o Espírito Santo mandou ele dar para uma mulher que estava lá, tal, dinheiro e tal, e ele deu o dinheiro todo. É assim, meu Deus do céu, né? E o dinheiro da parcela. O dinheiro da parcela. E, de fato, né, realmente era algo Amém. Divino mesmo, Sim. né? E logo depois, aí ele vai em algum lugar e aí alguém coloca isso de volta de uma outra forma. Uau. Né? Então, isso foram muitas experiências nesses 30 meses, né? Que a gente... Pouco menos de 30 meses, porque aí ia fazer 30 meses em fevereiro de 2001. E em outubro de 2000 a gente abre o Mevan, o primeiro templo, né? Lá em Blumenau. E em fevereiro de 2001, então, abre-se ali a sede. Foi isso que eu ia chegar, pastor. Como é que foi esse nascimento do Mevan? Então, o nascimento do Mevan, a motivação, né? Ela foi o quê? Ela foi... O Luiz sai de Itajaí, né? O Luiz trabalha num ministério. Então ele sai, ele é demitido desse ministério, ele vai para Blumenau. Em Blumenau ele reside. E na época era o tempo dos pregadores itinerantes que eles falavam, né? Sim.
Vendia CD? Vendia... Isso, que aí o cara saía pregando de cidade em cidade, de igreja em igreja, né? Que para mim, no caso do Luiz, já era talvez hoje o que mais se enquadra isso seja o apostólico, né? Apesar de hoje o apostólico tem um certo foco, né? Vai em determinados lugares, né? Sim. Fazer essa manutenção. Mas na época não tinha isso não. E o Luiz, então, que era o sonho dele, ser um pregador itinerante. E nós já tínhamos o SOS. Então a ideia era que o Luiz fosse um pregador itinerante e quando houvesse alguma demanda, dependência química, ele mandaria para Luiz Alves e a gente viveria felizes para sempre. Ponto. Só que chegou lá, nasce a necessidade então de um culto, a princípio um culto familiar. E do familiar já não teve mais espaço. Aí havia uma das pessoas que foi, na verdade uma das pessoas, não, a pessoa que foi assim, a pessoa-chave na vida do Luiz para ele ir para Blumenau, chamado Jan Fitzenreiter. Isso também foi um caso interessante. Alemão nato. Nato. E aí o Jan, na época o João era muito bem sucedido, era importador de tecido, acho que era o único da região, né? Nós estamos aí no ano 2000. E aí o Jan acompanhava o Luiz, quando o Luiz pregava em Blumenau, nas tardes, tinha tarde, não sei se era tarde da bênção, tarde de milagre, tarde de corredor de fogo, não sei qual era, mas o Luiz fazia esse trabalho, né? Nessa igreja ele fazia de manhã TV e rádio, TV a cabo, gravava para TV a cabo, fazia rádio, à tarde pregava nas congregações desse ministério e à noite também. E em toda a região. Então esse rapaz sempre ia acompanhar o Luiz em Blumenau. Quando o Luiz está saindo desse ministério, esse rapaz tem um sonho com o Luiz. E ele sonha que o Luiz está caminhando por Blumenau com de paletó, de terno, assim, todo relaxado, assim, com uma mala entreaberta, com um olhar vago, né? E aí o Senhor fala para ele no sonho o seguinte: vai e ajuda esse moço. E ele pega o carro dele, vem para Itajaí até a casa do Luiz. Já tinha acontecido o convite para se retirar do ministério, né? E aí então o Luiz me liga também, eu vou lá depois do horário e a gente tem esse papo, né? E ele pega então o Luiz, leva para o Blumenau, instala o Luiz numa casa, né? E é o grande apoiador dele naquele momento. O pai dele também tinha um estabelecimento que aos fundos tinha uma sala. E aí essa sala foi os primeiros cultos públicos foram nessa sala. Mas era uma sala muito limitada, muito pequena. E assim nasce, então, o Mevan, mas nasce com a motivação qual? Que eu falei há pouco. A motivação era reunir amigos, porque aqui em Itajaí, né? Ali em Itajaí a gente é muito, muito conhecido, né? Então a ideia era agregar amigos em torno de uma causa, que era a nossa causa, a comunidade terapêutica. O dinheiro arrecadado nessa denominação seria para manter a casa de recuperação. Claro. Essa era a motivação. Um tipo de uma ferramenta. Essa era a motivação, não tinha nada além disso, né? Só que quando isso acontece, quando se abre o Mevan ali, no mesmo lugar que a gente está até hoje, né, 24 anos, já abriu pequeno. Né? Então, já nos primeiros cultos, a gente teve que arrumar cadeira emprestada para colocar a cadeira na rua, né, porque dentro não tinha mais espaço, e assim foi. Né? E o homem desde cedo era pregadorzão mesmo, nato, pastor? O Luiz? Sim, sempre. Né? Eu lembro... No mesmo estilo, mesma de palavra para direcionamento, ou tipo era um movimento na época, ele tinha mais, era como mais algo profético, milagroso? Existia assim, porque a igreja é viva, né? A igreja ela é viva, ela se movimenta. Ela se movimenta. Quando nós começamos a caminhada, era aquele tempo da revelação, era o tempo da oração com imposição, com as pessoas caindo. Eu lembro de cultos
tinha um tal de corredor de fogo, né, que literalmente o que os obreiros faziam? As pessoas iam caindo, eles iam tirando daquele corredor e colocando num canto. Né? Realmente de revelação de coisas assim sobrenaturais, né? O senhor viu muita coisa também, pastor? Bastante, assim, muita coisa que se contar, não, isso é história, né? Mas a gente estava ali, a gente viu, sim. Né? A gente sentiu, imagina, né? Mas só que também, né? Houve também uma evolução, né? Então, lógico que o Luiz que prega hoje não é o Luiz que eu via pregar, por exemplo, na Missão Divina. Sim. Né? Era um outro momento, era uma outra, vamos dizer assim, era uma outra idade da igreja. Entendi. Né? Então, hoje, né, a linguagem do Luiz muda no sentido de ele consegue alcançar mais pessoas. Né? No começo, ele alcançava determinados tipos de pessoas. Hoje não, hoje ele está bem amplo. Hoje ele fala com, digamos, com o pensador, mas fala também com aquele com pouco conhecimento. Entendi. Então, ele evoluiu muito nisso. Né? O Luiz é uma pessoa muito aplicada. Eu me lembro, pastor, que, imagina, eu saindo de um centro de reabilitação, encontro Cristo. Aí na internet, recém-iniciando o Orkut, aquelas coisas todas. Aí vem uma mensagem, vem um vídeo pra mim do cara falando dos cafetão gospel. Aí eu vou pesquisar o cara é um ex-dependente químico. Eu disse, não, cara, se esse cara consegue, é isso que eu quero pra minha vida. Sabe aquela identificação? Então foi bem assim, minha trajetória foi buscar também. Porque na minha realidade, pastor, quando eu encontrei a Cristo, a minha primeira coisa a fazer foi o quê? Comprar terno. Porque pra mim, o crente era terno e Bíblia. Andar com Bíblia e terno. E estava imunizado. E assim, né? E era aqueles quadradão assim, né? Mas aquele terno... Só que daí foi passando o tempo, pastor, e eu vi que aonde eu chegava com terno, principalmente para fazer a obra de Deus, as pessoas mais me repeliam do que simplesmente me traziam para perto. E aí Deus falou fortemente comigo. Tá faltando identidade. A tua essência é uma. E aí eu comecei a entender que a forma como eu ia, até mesmo em lugares onde me conheciam, eles me viam como eu estava antes, só que de uma forma diferente, um brilho diferente, né? E aí foi onde eu fui acompanhando muito a trajetória, né? Entanto, quando eu vim pra cá, pastor, porque sempre a minha oração, para o senhor ter ideia, a minha oração sempre era Itajaí. Eu conheci Itajaí como uma forma assim, cara, o meu sonho é morar em Itajaí porque eu quero congregar no Mevan, sabe? Então, e nunca consegui congregar no Mevan. Porque Deus sempre me levou para um lado e para o outro, mas a terra era aqui, entendeu, pastor? Deus já tinha me mostrado a terra, né? Tanto que quando eu vim em 2016 para cá, eu vim para morar em Itajaí, porque eu venho do Polo Naval para trabalhar, porque tinha dado escândalo lá do Polo Naval, lá do Petrobras, da Lava Jato. Sim. E aí deu escândalo, foi 12 mil funcionários embora. E eu sabia que aqui ainda tinha, porque eu era soldador, e eu sabia que aqui ainda trabalhava. E eu pensei, não, vou para Itajaí porque eu consigo trabalho rápido lá e automaticamente eu uno o útil ao agradável. Só que cheguei em Itajaí, pastor, parecia que Deus dizia assim, ó, parecia que o Espírito Santo me dando um martelo na cabeça. Não é o teu lugar, não é o teu lugar. E aí foi onde a gente estacionou em Camboriú. Mas também houve, né? Houve suspensão dos contratos da Petrobras. Aqui também? Houve. Uau. Houve, eu lembro que foi como a expressão que os antigos usavam, um fuzuê. Porque naquela região ali onde tem as companhias, né? Que fabricam, né? Teve muitos... eu acho que uma só foi 1.200, 1.400 embora. E aí toda aquela galera ali que vivia de locação de imóveis, de quartos, de kitnet, sofreu bastante. Porque a minha região lá mesmo era em Pelotas, ali, Rio Grande. Rio Grande se tornou um lugar que você não tem ideia, parecia outro país, assim, né, de tanta gente, né? E muita gente comprando imóvel, coisa. Quando deu isso, pastor, meu Deus do céu, até hoje está sofrendo consequências gravíssimas, né? E não teve reativação dos polos? Parece que agora está retornando.
Parece, né? É porque a ideia, pastor, a gente se acostumou muito com um movimento de salário, um movimento de muito alto, fora do contexto do normal, sabe? Então, tipo assim, cair para muito baixo seria... Sim. Então todo mundo foi vazando para tudo que é lado, né? Indo para Macaé, indo para tudo que é canto, para poder manter o padrão, né? Sim. Quando eu vim para cá, nunca mais toquei em solda, pastor. Nunca mais toquei em solda. E aí Deus foi me conduzindo, mas é aquilo que Deus sabe fazer como ninguém, né? Que bom. Pastor, e esse movimento do Mevan, né? Ele inicia, daí o senhor, né, junto ali também, não deve ter sido fácil o início, como deve ter nessa continuidade do SOS. Como é que foi esse início também ali? E outra coisa que eu queria que o senhor linkasse junto com esse comentário, o senhor imaginaria, pastor, que se tornaria o que é hoje? Deus já tinha bradado também no coração do senhor? Não. Nem fazia ideia? Não fazia ideia, nem eu nem o Luiz. A gente tinha, tanto que tu vê onde nós estamos hoje, no mesmo lugar de 24 anos atrás, ali era o final da linha. Dali para frente não existia nada. Se tu chegar ali no Evan, ficar de costas para a entrada da igreja e olhar para frente, nada do que existe ali existia. Uau. Nada. Então nós éramos o fim da linha mesmo. Aí tinha uma invasão que eles chamavam de Toca da Raposa, que era aquele movimento, né, de usuários com furto para lá, e daqui a pouco passava para cá correndo, um monte de gente atrás, pega e mata e tal e coisa. Era tipo a favela do... era entendi. o fim da linha, né? Então a gente imagina, né? Agora eu acho que o grande divisor de águas foi quando nós entramos na internet, né? Que nós fomos os pioneiros aqui no Sul, né? Então, isso que em 2006, 2007? Começamos assim, em 2008 a gente teve a enchente, né? Aquela enchente que alagou tudo por aqui. Naquele mesmo momento, o Luiz havia recebido uma proposta para entrar na TV. Eu acho, não tenho certeza se era a TV Gênesis. Eu acho que era Gênesis. Mas o valor era surreal. Nós estamos falando em 2008 e isso custaria R$15 mil. Uau. Produção nossa, que nós tínhamos que produzir, enviar o VT, né? E era 1 hora semanal, em determinada grade, tal, que eu não lembro qual era o horário, e a repetição no final de semana em uma grade alternada. Podia ser em horário nobre, podia ser de madrugada, esse era o valor. Veio a enchente, aí paralisou isso, virou 2009, e eu sabia que o Luiz ia voltar para conversar sobre isso, né? E aí, em momentos de oração ali, buscando, né, não tinha condição alguma, esse valor hoje, 15 mil, já é expressivo, tu imagina em 2008. E aí, orando, o Senhor falou para mim assim, dessa forma que eu vou te falar: o futuro da comunicação não é o futuro da televisão, não é o futuro do jornal, o futuro da comunicação é internet. O Luiz falando? O Senhor falando ao meu coração. Investe em tecnologia de transmissão. Uau. Eu não sabia o que era isso. Aí procurei um amigo meu que trabalhava com equipamento, com informática e tal. Aí ele falou, não, isso aí é isso. O que eu preciso? Eu preciso disso daqui, ó. E era um valorzinho expressivo também. Como é que tu faz isso aqui para mim? Não, eu faço para ti em X vezes, tal, dava do tamanho, beleza. O Luiz me chama para essa conversa, esse feedback da TV ou não, né? Eu falei, Luiz, não tem condição. Na época eu era o administrador, né? Isso é uma coisa também que é legal para quem está nos ouvindo. Nós dividimos as tarefas. Então o Luiz cuidava do espiritual e eu cuidava do administrativo operacional. Entendi. Né? Os dois se incomodavam, mas eram incomodações. Então a gente dividiu assim muita coisa. Eu filtrei, o Luiz não precisou se preocupar.
né, que hoje muitos pastores hoje tem que ser o pregador, tem que ser o tesoureiro, tem que ser tudo, né? E isso sobrecarrega. Sim. Então a gente se dividiu bem naquela época ali. E aí então eu apresentei para ele a planilha, falei, ó, a gente não tem condição, é muito recurso, mas a gente pode fazer isso aqui. Aí ele pensou, será, tal, isso aqui não, vai dar. Aí ele, tá, então vamos fazer. Aí a gente comprou os equipamentos, até o que a gente havia projetado foi antecipado muito, pagamos antes do tempo. E aí nós começamos a comprar, na época, não sei se tu lembra disso, mas a gente comprava portas, que eram, na verdade, as conexões. Ah, eu quero 100 portas, então 100 aparelhos e conectar no teu culto. Sim. 200, tal, e isso era caro, muito caro. Aí o Jason, que é o nosso, até hoje está com a gente, na parte de mídia, o Jason me chamou e disse assim, pastor, tem uma plataforma que está chegando no Brasil e a gente pode usar ela, é só a gente mandar o vídeo para ela que ela faz a distribuição. Assim, mas quanto é que custa isso? Ele disse, não, é de graça. Mas como de graça? Porque a gente estava comprando porta e era caro. Sim. Aí ele assim, não, é de graça. Assim, mas qual é que plataforma é essa? É YouTube. Aí eu assim, opa, então, mas não, o YouTube estava chegando aqui, né? Então vamos. E eu acho que esse foi o grande diferencial. Uau. Porque a partir daí o Luiz começou a chegar em lugares, né? Sim. Que inclusive há lugares que ele só vai muito tempo depois da imagem dele. Sim. Né? Então assim a gente começou a ficar conhecido tanto no estado, no Brasil e até mesmo no mundo, né? Eu já ouvi testemunhos assim de como foi relevante um Evan para determinada pessoa, porque ela estava fora do Brasil, ainda mora fora do Brasil, e num momento assim de crise econômica na nação, ela com medo, com desejo de ir embora, mas também com medo de ir embora, e as palavras chegaram até o coração dela, né? Quanta gente também na própria pandemia, né, que se alimentou disso, né? Então eu acho que o grande diferencial, né, foi isso, foi a gente conseguir entrar no YouTube e chegar a tantos lugares, né? E lógico que isso a gente não programou, nem tinha como programar isso, né? Então realmente, né, os pensamentos de Deus e os caminhos dele são muito diferentes do nosso. A gente pensa muito pequeno, né? Então a gente pensava em ser uma igreja do bairro que ia cooperar, ia ter uma obra social que era a Casa de Recuperação e glória a Deus, aleluia. Né? Mas o Senhor tinha outras coisas, né? De repente também porque não almejava, né, pastor, se tornou mais fácil para Deus realizar, né? Pode ser também, né? Porque parece... Quem entenderá a mente de Deus, né? Porque às vezes a gente almeja tantas coisas, né, pastor? E aí a gente quer ser Deus, né? Fazer as coisas do jeito do nosso modo, do nosso jeito. E acaba, né, atrapalhando a vida do Senhor na realidade para roubar as coisas. Quando a gente quer dar uma forcinha para Deus, a gente atrapalha. Né? Essa dificuldade, pastor, também no início do ministério, principalmente ali, pastores, né? Com uma mentalidade que o Ulisses falou, né? Para mim, ele disse, pastor, naquela época a gente tinha uma mentalidade de só servir. A gente não sabia como é que ia ser em casa, como é que nós ia pagar nossas contas, mas a gente só tinha uma ideia de servir, né? Como é que foi isso também para o senhor em relação a esse início? Então, no início, né, eu trabalhei no secular até 2001. Né? E aí a gente sai para... Nasce o Mevan, como eu te falei, no final de 2000 e 2001 nasce em Itajaí. Só que eu não tinha mais como conciliar o trabalho, né? Porque eu trabalhava, quando eu saía do trabalho às 18 horas, eu passava em casa, tomava um café, não tinha filhos na época, então eu saía, e a gente, tinha mais alguns também, saía atrás de comida, atrás de remédio, atrás de roupa, levar alguém para a comunidade, ir lá resolver problemas que aconteceram durante o dia. Nós não tínhamos celulares na época como tem hoje, né? Então eu tinha um celular, mas lá nem pegava celular. Entendi. E nem tinha linha fixa. Então eu tinha que ir todos os dias lá. A gente chegou até a instalar PX,
né? Mas não funcionava muito bem também, era um problema. Então eu tinha que ir todos os dias lá. E aí às vezes eu chegava tarde em casa, chegava 2 horas da manhã, 2h30, 3 horas da manhã, acordava às 6h30, ia trabalhar. Sem falar o custo, né? Sem falar o custo, né? E tal. Então não dava mais, eu tinha que optar. Ou eu saía do secular e me aplicava então a isso, ou eu largava isso e ficava no secular, né? Eu trabalhava com recursos humanos já na época. E aí então, e agora, essa já era a segunda vez que eu me encontrava nesse lugar de escolha, de largar tudo, né? E resolvi largar tudo. Eu trabalhava numa empresa e o acordo que a gente fez, eu ficaria 2 anos recebendo, né, um valor que ia me manter tranquilamente, e depois de 2 anos então é que eu ia pensar em alguma coisa da igreja. Só que não saiu como eu queria, né? Tipo, acertamos, saí e tal, mas logo depois acabou que eu acabei não recebendo e embolou tudo. E aí veio a tal da dificuldade. Então assim, ó, a gente passou uma prova e eu decidido a caminhar com Cristo desse jeito, né, integralmente, e proposta de emprego sempre, grandes empresas. Batendo na porta igual. Batendo na porta, porque eu operava um software que eu não sei se existe hoje ainda, que é o Ruby. Ele era vinculado a Senior Sistemas aqui de Blumenau, trabalhava com gerenciamento de recursos humanos e era uma ferramenta que só grandes empresas na época tinham. Entendi. Ela era cara. E eu operava ela. Então sempre tinha demanda para ela, até mesmo porque o pessoal que vendia o software também indicava né, alguém para operar. Então eu sempre tinha uns 4, 5, 6 convites, eu acho, eu tive desse pessoal do software, né, para mim. E eu, assim, nós pagávamos, ia cortar minha luz, pagava minha luz. Ia cortar a luz do Luiz, pagava a luz do Luiz. Telefone, né, telefone fixo, né? A gente dizia que era que nem pai de santo, só recebe. Estava sempre cortado, né? E a comida, a gente comia o que a gente ganhava de uma distribuidora, uma representante de massas, que ela fazia aquele trabalho de recolher das gôndolas, pacotes arrebentados e tal. Isso tudo era devolvido, né? Isso tudo era destruído. Então essa empresa, ela nos dava para a gente dar para os animais lá, para a gente fazer a lavagem do porco. Nossa. Né? Mas nós era classificar tudo, e aí comia eu, comia o Luiz, comia a família do Luiz, a minha família, comia os porcos, comia o pessoal da casa de recuperação, comia todo mundo. Até tem umas ministrações, tu vê o Luiz falar no quinojo, não era miojo, era o quinojo, de tanto que ele comeu, né? É por causa disso. Então não foi um momento assim, né? O princípio não foi mar de rosas, sim, né? Sim. Não foi mar de almirante. Então a gente precisou realmente perseverar, continuar a acreditar, saber que amanhã é um novo dia, que isso vai mudar, e um dando força para o outro. Quando um queria largar a toalha, o outro estava bem, quando o outro estava mal, estava bem, um foi ajudando o outro, e as coisas foram acontecendo, né? Mas houve muita privação, né? A gente de ter, por exemplo, de não conseguir comer uma marmita. Uau. Entendeu? Que hoje talvez seja R$20, né? Então assim, isso aí. De não ter R$20 para uma marmita. Nossa. Né? Nessa época minha esposa trabalhava ela tinha um trabalho com estética feminina, massagem disso e daquilo, fazia unha também, então era aquela coisa, recebia uma unha, comprava o leite. Uau. Recebia uma unha, comprava um pão de casa, e assim a gente foi indo. Isso foi Quantos filhos, pastor? Eu tenho 2 filhos biológicos, que é o Mateus e o Davi, e eu tenho meu cunhado que eu criei como filho desde os 2 anos de idade. Uau. É o Guilherme, que está lá em Aracaju. São 3. Legal, pastor. Que bênção. Então foi um tempo assim. Quantos de casado, pastor? Vai fazer 30 e... Não se atrapalha, pelo amor de Deus, meu pastor. Não, vai fazer 33 agora de casamento. E aí tem mais 5 anos de namoro e noivado. Uau.
Então deu 38 já. 38. É chão, pastor. É um pouquinho. É chão. Eu faço 20 esse ano aí, já tô, meu Deus do céu, apavorado. Pastor, o senhor nunca foi muito de aparecer, né? Não. O senhor já todo mundo conhece o senhor, mas assim, por trás do púlpito, né? Isso, assim... Pelas mesas e rodas, né? Uhum. Como é que o senhor lida com esse contexto da visibilidade hoje do Mevan, assim? Altera muito o seu... Ou o senhor realmente gosta de ficar por trás de tudo? Não, eu gosto de ficar no lugar que o Senhor me quer. Amém. Né? Então, eu penso que, desde o princípio, né, eu sempre entendi que... Hoje o senhor continua no operacional? Eu continuo no operacional na parte de... com o pessoal da assistência social. Entendi. Da igreja, né? Então eu estou junto com o pessoal da Casa de Recuperação, junto com o pessoal do Instituto. Sim. Né? Na igreja, eu hoje pouco... na verdade, função na igreja eu não tenho. Né? Eu tenho ali, participo, às vezes uma dúvida lá no financeiro, eles me consultam, ou eu opino quando eu acho que tem que opinar, mas tranquilo, ali já existe hoje equipe, né? Para isso. Eu eu sempre entendi desde o princípio que o comunicador do Mevan era o Luiz. Sim, sim. Né? Então, esse lugar é dele, né? Eu tenho ministro muito, eu tenho convites para fora, tenho ido para fora, inclusive levando, né, o SOS Vida Jovem para apresentar. Começamos agora esse trabalho de ir nas igrejas Mevan aqui da nossa região, para apresentar esse trabalho. Tem sido bem legal, assim, muita gente não conhece essa história, né? Não conhece como tudo começou, e eu costumo e friso sempre, né? O Mevan não é uma igreja que tem uma comunidade terapêutica. Sim. Ele é uma comunidade terapêutica que tem uma igreja. Uau. Né? E aí isso faz do DNA do Mevan totalmente social. Uau. Né? E as pessoas precisam saber, porque quem vem, né, para o Mevan, eu me refiro a igrejas que abrem, né, com o nome Mevan, você tem que entender que existe um DNA social e que elas precisam se comprometer com a cidade nisso. Tudo aconteceu dali, no caso. Né? Isso, tudo sai dali, né? Então, nos encontramos nesse caminho em Mevan, me refiro, porque um dia abriu-se uma comunidade terapêutica, né, que foi desafiada a abrir uma igreja que é desafiada a nutrir, né, diversas outras comunidades, né, ser uma voz para essas, né, um pastoreio para essas. Então, ministro assim nesses lugares, né. A entrada do senhor na política foi uma oportunidade de voz desse tipo, pastor? Foi. A motivação na época foi justamente para poder ter esse olhar, né, mais social para a cidade. Né? Porque a igreja, querendo ou não, ela acaba sendo limitada, né? Sim. Então, tu podes assistir como igreja, sei lá, o teu quarteirão, talvez teu bairro, mas tu não vais assistir a cidade toda, né? Verdade. Não tens força para isso. Então, a ideia era essa, de fomentar, né, de ter esse olhar, né? Conseguimos parcialmente, eu acho que não fomos tão longe como sonhamos, né? E aí já logo no fim, né, desses 4 anos no legislativo, nós tentamos então ir para o executivo, que aí também era um passo para acelerar, né, e alcançar mais, porque tu tens a caneta na mão. Sim. Então aí seria mais fácil para a gente poder fluir essas questões sociais que a gente sonhava. Né? Não deu certo. A primeira bateu na trave, porque foi quase, né, foi por pouco que a gente não chegou. 2 debutantes, né, o Robson e eu, primeiro mandato, os 2, e quase chegamos lá. E o Robson agora se tornou prefeito. Uau. Então, mas foi essa a motivação, sim. A motivação foi para ter esse olhar mais social, né, dentro do parlamento no primeiro momento. Né? Mas tu sabes que no parlamento é aquilo, né? Tu és uma parte desse poder, né? Que no nosso caso eu tinha 1/21 fração do poder, né? Que eram 21 vereadores. Sim, sim.
Então, tu imagina para tu poder fazer alguma coisa com A barra maior 28. dificuldade do sistema, pastor? A maior dificuldade é... Não, eu não acredito que seja assim, ó, o sistema ele é bom. O sistema de como é feito. Uhum. A questão do, por exemplo, vai legislar, todo esse rito é bom e é perfeito. Os operadores é que não, Entendi. não funcionam como deveriam, né? Então, Boa. então assim, é um desafio, né? Eu achava que era mais fácil, mas eu acredito que vai umas 2 gerações ainda para a gente poder pensar em, olha, Sério? que legal. Meu Deus. É algo assim surreal, né? E não tem assim. É Às o vezes, sistema. Porque assim, o senhor está acostumado já há muito tempo a ver uma parte negra, né? Da parte do mundo, vamos dizer assim, né? Que é toda função, prostituição, crime, droga, né? E aí depois entra dentro de um contexto que de repente não se difere muito, só de um jeito diferente, né? Justamente. Então é um desafio para nós, né? Sim. Principalmente como cristão, né, pastor? Sim. E também, assim, ó, eu acredito que falta maturidade dentro Aí eu falo assim, a liderança cristã, porque são os mestres que têm que ensinar. Isso. Né? Então a liderança precisa estar com um olhar para isso, né? E ensinar os seus liderados. Então, assim, não foram poucos embates que a gente teve na época do parlamento, por exemplo, em irmãos que vinham nos procurar para que a gente alterasse, né? Passasse na frente de fila, por exemplo, de cirurgia. E aí a gente tentava explicar isso para o irmão, que isso é crime. Mesmo dentro da própria igreja. Dentro da igreja. Uau. Assim, que isso é crime, isso não pode. Existe alguém que está numa fila esperando para ir para uma sala de cirurgia. E que se eu passar alguém na frente, e se essa pessoa morre, porque alguém passou na frente? Sim. E as pessoas não entendiam. O jeitinho brasileiro. Entendeu? A questão de... Aqui eu não sei, né, como é que é Balneário, mas eu creio que não seja diferente. Itajaí tinha naquela época, e hoje ainda tem, problema com creche. Então os irmãos queriam que passasse na frente da fila da creche. Entendeu? Ou queriam... Assim, pensavam que eu era o vereador da igreja. E eu não era o vereador da igreja, eu era o vereador da cidade. Exatamente. Né? Então, assim, ali a gente viu muito a imaturidade da igreja. Né? Esse é um ponto que a gente percebeu muito, e o outro é o próprio abandono do parlamentar na Câmara. Então, tipo assim, eu te deleguei, né? Agora te vira, né? E não pode ser assim, tem que ter a participação. Exatamente. Né? Assim, o povo tem que se fazer presente à Câmara, participar do que está acontecendo ali, porque a vida da cidade está passando ali, né? Então, essa maturidade é que nos falta para exercer essa influência política que nós deveríamos ter, né? Então, eu penso assim, que a liderança precisa prestar atenção nisso, né? Sim, também responsabilidade do líder ensinar seus liderados, né? A ter uma visão sóbria da política. Sim. Porque senão o que a gente percebe é que é a mesma coisa, né? Se tiver um ímpio lá parlando, ou se tiver um evangélico, os demais, é tudo a mesma coisa. Sim. Né? Então, o irmão, ele procede exatamente como o ímpio procede. A mentalidade. Então, a gente precisa rever isso, né? Muito depressa, né? Bem depressa. Pastor, já pra gente ir pro final, o senhor já tem quanto de ministério? 24. 24. A experiência que o senhor tem nesse tempo aí é gigante em vários contextos, né? Principalmente o senhor por trás, né? Cuidando de toda a parte de logística da igreja, enfim. Hoje,
Como é que o senhor vê hoje, com a experiência que o senhor tem, com tudo que o senhor viu, o movimento, como é que o senhor consegue enxergar hoje, pastor? Eu digo nacional, assim, o evangelho hoje, pastor. Como é que o senhor consegue enxergar hoje para onde está sendo direcionado? A gente estava até comentando faz pouco, né, da função daquele menor, né, que é difícil opinar sobre aquilo ali, mas, enfim. O senhor acha que hoje as pessoas estão muito mais por likes do que simplesmente pregar um verdadeiro evangelho, um genuíno? Porque nesse exato momento, pastor, tem pessoas que nem sabem o que é internet, nem sabe, mas sabe apertar o botão do céu descer como ninguém. De repente, uma tiazinha lá no meio do Nordeste, né? Se for falar para ela de Calvino, ela vai dizer que é uma marca de biscoito, né? Mas em compensação, tem uma vida de oração, uma vida de secreto, uma vida de... O senhor acha que de repente está se perdendo isso, pastor? Como é que o senhor vê hoje tudo que está acontecendo? Há um tempo atrás, quando começamos a ouvir de inteligência artificial, né, eu disse assim, em breve, porque isso não era realidade ainda, assim, em breve a gente vai, a inteligência artificial, ela vai ser a inspiração, né, de muitos pastores, né, de muitos pregadores e tal. E eu olhava para frente assim, né, naquela névoa, né? Não tinha convicção disso. E hoje é o que a gente vê, né? Eu acredito assim, que a internet ela deu voz para muitos, né? Eu particularmente tenho me irritado muito com a internet, porque cada um fala uma coisa e todos eles estão certos. Né? Exatamente. Então, assim, é uma Babel. Né? Ninguém se entende e todo mundo puxa a sardinha para o seu lado. Isso roubou a identidade, né? Isso rouba essa dedicação realmente ao você falar com Deus, né? Agora, se a gente quiser fazer aqui, aqui, quer ver? Vamos ver aqui. Um versículo aí, qualquer versículo que tu queiras falar. Isaías 43. Tá. 10. 43, 10. Fazer uma pregação de 1 hora, usando como base o livro de Isaías, capítulo 43. Capítulo 43 e versículo 10. E versículo 10 da Bíblia Sagrada. Qual é a versão que tu usa? NVI, eu gosto da mensagem, mas é NVI. NVI. Versão NVI. Isso no IA. No IA. Título: Vocês são minhas testemunhas. Uma reflexão sobre a identidade e missão e luz de Isaías 43:10. Introdução, 5 minutos. Saudações de boas-vindas, contextualização do livro de Isaías do capítulo 43, apresentação do versículo 10 e do tema da palestra. Vocês são minhas testemunhas, uma declaração de identidade. 15 minutos. Análise do versículo 10, vocês são minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo que escolhi para que me conheçam e creiam em mim e entendam quem sou. Então está aqui. Uau! Missão das testemunhas, 20. Desafios, oportunidades, conclusão, referência, tempo total 1 hora. E ela pode ser adaptada em diferentes públicos, contextos
e pode incluir o que tu quiser ainda. Isso aqui, a gente fez aqui, o quê? 1 minuto? Tomou conta do secreto. Uau. Entendeu? Num mundo que nós vivemos agitadíssimo, né? O cara vai chegar daqui a 1 hora eu tenho que chegar em tal lugar e pregar. O que eu vou pregar? Uau. Tem vida? Caramba. Passou por ti? Não, então eu acho que assim, ó, eu acho que tem que haver sobriedade. Esses dias tinha uma menina que estava em evidência e eu vi ela pedindo perdão publicamente porque ela estava usando inteligência artificial para suas pregações. Ela vinha com umas frases de impacto e tal, isso, aquilo. E alguém, não sei se posso usar essa palavra, desmascarou, mas ela apareceu pedindo perdão porque tinha usado, realmente vinha usando isso para o ministério dela, e o ministério dela estava em evidência. Então, eu acho que vai muito da motivação de cada um, né? Quem quer o quê? Quer aparecer? Né? Qual é a motivação? E lógico, né, com essa... É ruim isso aqui? Claro que não. Sim, não. Né? Claro que não é ruim. Tu pode usar para te dar um norte, né? Sim. Para te dar um... Isso, para te relembrar. Uma raiz, alguma coisa, mas não usar como base. Uhum. Mas hoje está muito nisso, porque o nosso tempo é curto. Uhum. A gente se ocupa com tantas coisas e tudo isso nos engole. E aí chega nos 45 do segundo tempo, o que eu vou falar? Aí buga. Aí não vive, não passa por ele isso não transforma ele é só um papagaio. E se Deus tiver misericórdia, é aí que começa a pregação. Entendeu? Então, assim, ó, é bom, mas com moderação, com entendimento, né? Tem gente que tá atrás de like só. Uhum. Mas pra quê? Porque monetiza. E o Senhor que nos sustenta, que nos chamou, né? Que nos banca. Essa geração de hoje, será que sobreviveria que o senhor passou lá, no início do Mevan? Eu creio que não. Porque assim, ó, tu não tinha, né, para onde correr. Uhum. Tu apertou a mão, tu amarrou o bigode, pronto. Amém. Agora tinha que ir, né? Eu vejo hoje, assim, muita... Deus mandou para cá, agora Deus mandou para lá, agora é assim, agora... muito modismo, uhum. né? Muita gente imitando outras pessoas. Uhum. Isso sempre existiu, né? Mas hoje assim mais, né? É muita hipocrisia, né? Muita interpretação, né? E tá todo mundo certo. E tá todo mundo certo. Então é um problema isso, né? Pessoal tentando aí ter engajamento, né? E eu não sei, né? A gente não sabe, na verdade, onde isso vai dar. Uhum. Assim como a IA também, existe toda essa especulação. Mas eu acredito que se usar com moderação, com consciência, com responsabilidade, né? Você foi chamado para quê? Fui chamado para isso. Então, faça isso. Bem. A dificuldade hoje que eu estou vendo com o IA é que pessoas com falta de entendimento gostam muito de ver esses vídeos curtos, né? TikTok, Instagram, enfim. E hoje está saindo muita coisa em que as pessoas pegam a fala do Senhor, pegam a minha e colocam na pessoa ali como ela estivesse falando algo... Ontem eu vi algo do novo técnico do Santos lá falando um monte de coisa do Neymar. Uhum. Pô, tu via? Era só prestar atenção na boca do cara. Sim. Sabe que tu via que era algo produzido, entendeu? Só que pega aquelas pessoas com baixo entendimento, pastor, e pega aquilo como uma verdade. Eu estava vendo agora, era o Nicolas... Aham, pois aquele viralizou também. Que era alguma coisa de FGTS e tal. Sim. Eu olhei assim, não é, né? Não vai falar sobre isso. Aí fui ali nos comentários, cliquei, estava oculto, né? Sim. Por escolha do tal, então já sabe que é golpe, né? Uhum. Mas, sim, junta, né? Agora eu estava vendo uns aplicativos que a pessoa
com foto, já se abraçam, né? Ah, pois é. É, um monte de... Hoje eu quero ver como é que vão sair dessa, né? Tá complicado. Ai. Pastor, meu Deus, pastor, obrigado. Rapaz, quero agradecer de verdade. Já passou o tempo, é? Já passou rapidão, assim? A gente vai conversando, falando, daí o negócio vai passando. Pastor, quero dizer assim, aproveitar a audiência do Makir, né? Eu admiro muito o ministério do senhor, né? Eu até brinquei no início lá do Story, né? Que o senhor é um dinossauro do evangelho. Eu gosto muito de aprender, principalmente com pessoas que já viveram muito... eu creio com exatidão, né? Que quando eu estava numa loucura, perdido, eu já estava pregando e fazendo algo para o Senhor. Então é algo que tem que ser respeitado, né? Obrigado. Assim como eu digo, né? Cara, tanta gente fala, por exemplo, da Assembleia, né? Quando, cara, de muita gente aí que estava na loucura de vida, os caras estavam em missões e tudo que é canto aí pregando. Então é algo que tem que ser respeitado, Sim. né? Independente da visão e direção. Mas no caso do senhor, pastor, o senhor é um cara assim que muita gente não queria estar no lugar do senhor. Eu acho que é por isso que o senhor tem algo diferente. Por quê? Porque todo mundo queria estar aparecendo. E o senhor é aquele que não precisa aparecer para mostrar em atitudes aquilo que carrega. Então, assim, pastor, muito obrigado por senhor estar aqui. O que o senhor trouxe de conteúdo para a gente aí é um aprendizado, né? Principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando algo e no primeiro obstáculo já bate cabeça, né? Que é por isso que eu perguntei pro senhor, né? Se essa geração de hoje suportaria. Eu acho que Deus ele até é mais brando hoje do que os movimentos lá de trás. Mas acima de tudo, pastor, a forma como hoje o senhor persiste, principalmente nessa área social da dependência química, que muitos por muito menos já desistiram, né? Cuidando, eu conheço inúmeros, parte psicológica, emocional, não tem como dizer que não se envolve, porque se envolve, Sim. né? Emocionalmente, né? Pessoas que tu acompanha, né? Tem um caso específico agora, né, que eu vi agora num sinal ali, que o senhor conhece, o Maneca. Sim. Me doeu de novo de ver, sabe? Um cara que conhece muito de Bíblia. Sim. Sabe? Eu tenho um livro do Manuel que ele escreveu e me entregou, está guardado comigo o rascunho. Uau. Né? Para editar, né? E está guardado ainda comigo, porque Uau. eu acredito que não é nem o tempo e nem a Maneca tá bom ainda para isso, né? Mas o conteúdo... Tá comigo, tá guardado comigo. Uau. Então você imagina, né? É algo que quando a gente se depara, é difícil, pastor, né? É um questionamento, querendo ou não, a gente faz assim internamente, pô, Senhor, por que não? Por que não toca nesse cara de um jeito aí? Mas ao mesmo tempo Deus, ele sabe tudo o que faz, né, pastor? Deus não perde viagem, né, Diego? Então assim, ó, eu penso, e especificamente o Maneca, que ele não está pronto ainda. É assim. Né? Então assim, na hora que ele estiver pronto, o Senhor vem e faz, porque o Senhor está pronto. Uns demoram 2 semanas, outros 10 dias e outros demoram 40 anos. É verdade. Exatamente. Né? Depende dele, o tempo que ele vai permanecer no deserto, né? Exatamente. Se 40 dias ou se 40 anos. Exatamente. Pastor, obrigado, viu? Deus abençoe. E, bom, se eu começar a falar mais elogio aqui, mas obrigado, de verdade. Deus abençoe muito o senhor. Tenho certeza que Deus vai levar esse vídeo aí para muitos lugares. Diego, eu que agradeço aqui, Makir, né, esse espaço maravilhoso aqui. Espero que o que a gente conversou aqui, esse bate-papo, possa te inspirar de alguma forma. Com certeza. Né? Com relação ao lugar, o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. Amém. Sendo o centro da vontade de Deus, qualquer lugar dentro do ministério. Amém. Né? É importante que a gente reconheça, né, o que o outro carrega e caminhar. Exatamente. E o Senhor vai fazer. Né? Então, que você se inspire, né, nesse tempo que a gente teve aqui, que de alguma forma possa contribuir para o seu ministério. Né? E é isso. Continue perseverando, continue crendo, porque a igreja que você espera, que você sonha, que você quer construir, ela existe. Uau. Depende somente da sua perseverança, da sua fé, da sua aplicação, vai dar certo. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado, pastorzão. Valeu, Deus querido. abençoe, senhor. Deus abençoe. Tchau, tchau. Pessoal, mais uma história incrível, né?
uma história de perseverança, uma história de dedicação, uma história acreditando, acima de tudo, naquilo que Deus colocou no coração, né? O pastor ele já passou por muitas coisas, né, em relação à perseverança, e até hoje está num projeto onde é desafiador todos os dias, onde pega a gente emocionalmente, ligando, cuidando de pessoas que estão constantemente em altos e baixos, né? Hoje está bem, amanhã a gente não sabe, mas ao mesmo tempo a fé que conduz essas pessoas é o que chama mais atenção, né? De acreditar. E eu até linko isso ao amor de Jesus, né? Porque quando Jesus tem um impacto com a gente, ele traz esse amor no nosso coração, para que a gente tenha esse amor também com outras pessoas. E hoje eu quero deixar essa mensagem para você, né? É impossível a gente ter um impacto com Cristo e ser o mesmo. É impossível a gente ter um impacto com Cristo e enxergar as pessoas que estão em vulnerabilidade da mesma forma, né? Eu tenho um comentário de um pastor, que eu não me lembro o nome agora, mas ele disse assim: cara, se tu não vê o problema do teu irmão e não sentir a dor que ele está sentindo, tem algo errado. E eu quero dizer isso para você hoje. Rever algumas coisas dentro de você, porque Jesus, ele ama o órfão, a viúva e o necessitado. Então, se a gente quiser tocar em Jesus, a gente tocando nessas áreas, eu tenho certeza que Deus vai fazer o que tem que fazer na nossa vida. Deus abençoe a todos, uma boa noite. Maquir Podcast.